Dando continuidade aqui à parte de partículas, tem uma coisa que a gente usa demais em partículas, que é o que a gente chama de sub-UV. Basicamente é o seguinte, quando a gente quer gerar um efeito, tipo uma fumaça, coisa assim, a gente usa uma animação de textura. Tá? Eu vou pegar aqui uma das texturas padrões da Unreal, só para mostrar isso. Textures, aqui, Smoke, esse tipo de coisa aqui, ó. Então se vocês derem uma olhada nisso aqui, tá vendo? Ele é uma animação, tá? Uma animação feita quadro a quadro, colocada em uma textura, tá? E a gente pode e deve usar isso a nosso favor quando a gente cria qualquer efeito, né? Então eu vou criar aqui um outro efeitinho, tá? Que vai ser só uma fumaça. Então vamos criar Effects, Emitter, né? Vou pegar de template vazio de novo. Vamos por aqui, ó, Smoke, beleza? E aqui dentro, ao contrário da gente usar o sprite padrão aqui, a gente vai criar um outro materialzinho pra gente, tá? Eu vou duplicar esse cara aqui pra ser bem preguiçoso, tá? Só vou dar um nome dele de Smoke, beleza? E aqui, em vez de usar a esfera, a gente vai usar a textura, tá? Qual textura? Eu vou usar aqui uma chamada Smoke sub-UV. Tá? Ela basicamente é uma animação, tá vendo? Seguida aqui em quadro a quadro. E eu vou substituir a nossa esfera por isso aqui. Tá? Então se a gente olhar ele aqui planificado, né? A gente tem, ó, uma... ficou invertido aqui a opacidade, né? Porque a opacidade vem do alpha, né, espertão? Então, a gente tem aqui a animação, ó, uma animaçãozinha de fumaça rolando aqui, certo? Beleza. Como que a gente usa isso em partícula? Porque se eu simplesmente colocar isso agora, ele vai ficar literalmente, né, jogando, né, as partículas aqui como se fosse isso aqui mesmo. Então eu vou dar aqui só o spawn rate, spawn rate, pra gente ter aqui um valor, né? Então se a gente coloca esse cara aqui, alguma coisa estranha aqui. Eu coloquei no Emit Update, tá certo. Particle tal, size, live, state, nada disso que importa por enquanto. E o render tá esse cara aqui. Não, ele tá renderando, só tá pequenininho. Então ele vai renderizar assim. Tá aqui, obviamente, não é o que a gente quer, né? Não dá pra gente fazer uma partícula com vários quadradinhos. Quer dizer, dá, mas não tem nada a ver com o que a gente quer. Então a gente vai avisar a Unreal que esse cara aqui, na verdade, não é uma textura simples. A gente quer ele subdividido. E vai ter aqui dentro da parte de render o sub-UV, que é literalmente isso. A gente falando quantas colunas, quantas fileiras tem. Aqui no caso a gente tem 8 por 8. Então vou pôr aqui 8 por 8. Tá? Então a gente tem uma imagem aqui, beleza? Bom, mas aqui a gente tem uma imagem estática. Como é que a gente pede para o Unreal tocar a nossa animação? A gente vai vir aqui na parte Update. Você vê que tem um menu só sobre sub-UV. E a gente vai pôr esse cara aqui, ó, sub-UV Animation. Tá? Pedindo para ele tocar essa animação. Aqui ele pergunta basicamente qual é o tipo que a gente quer fazer. Você quer que eu randomize entre as imagens ou toque elas de forma linear, né, na ordem de leitura? No nosso caso, ordem de leitura. E mais do que isso, qual o número de frames que tem. Se a gente tem 8 por 8, a gente tem 64 frames aqui. Beleza? Então agora ele partiu a tocar a nossa animação. Vou pôr aqui uma única partícula para a gente ver a animação, ó, certinha. Então é essa animação aqui que a gente tem rolando naquele material, certo? E agora a gente pode utilizar isso. Vocês repararam, acabou que ficou bem pequenininho aqui. Então eu vou forçar a barra dele no size aqui. Cadê? Initial Particle. Vou forçar a barra desse cara aqui, ó. Vai ficar maior, de repente bem maior. E aí a gente experimenta. Lembrando que isso aqui só vale mesmo quando a gente vê no level, tá? Então agora a gente pode começar a descrever o comportamento disso, somando tudo isso, beleza? A primeira coisa que eu vou pedir para ele fazer, na verdade, é randomizar, porque eu não quero que eles saiam todos, né, igualzinho assim no mesmo eixo. Então aqui no Particle Spawn eu vou pegar aqui Rotator ou Rotation, cadê? Rotate, não, quero Mesh, eu quero o... Se eu botar esse cara aqui, eu acho que vai dar errado. É o Sprite Rotation que eu tava querendo. Eu vou colocar esse cara aqui, tá? Eu acho que vai dar bom. O que ele tá falando aqui? Não, eu preciso de uma referência para usar esse cara. Então não é esse cara que eu estou querendo. Tudo bem, eu vou jogar ele aqui no update, não tem problema.
Sprite Rotation Rate, que é a taxa de rotação desse cara aqui, tá? Então, se eu só colocar esse cara, ele vai meio que rotacionar durante o tempo de vida dele, tá? Aqui ficou meio bagunçado, então eu vou colocar aqui uma força para fora, aqui tá uma velocidade. Aliás, não vou por aqui não, porque aqui ele vai colocar tudo na frente, né? Vou colocar só no inicial aqui. Velocity, beleza? Então eu vou pedir para ele ir para cima aqui. E pode ser para direita, não tem problema. Tá. Então, ele tá indo para lá. E à medida que ele vai, ele deveria, não está, mas deveria estar rotacionando. Deixa eu aumentar esse cara aqui para 90. Se eu me lembro bem, ele vai em graus, beleza? Então agora eu tô rotacionando esse cara. Só que eu tô rotacionando sempre pro mesmo lado, que é meio tosco, né? Então eu vou pedir para esse cara aqui virar em range, né? Então a gente vai ter aqui Normalize Float in Range, beleza? Entre 0 e 180, não, melhor, entre menos 90 e 90, para ele poder rotacionar para o outro lado também, beleza? Então ele vai chutar aqui mais ou menos a rotação agora, beleza? Ainda tá super tosco, tá? Então a gente vai dar mais uma trabalhada. Eu vou mexer aqui no Size, fumaça normalmente ela aumenta, né, de tamanho à medida que vai, eu só peguei o Mesh, peguei o errado. A gente quer o Sprite Size. E eu vou fazer aqui uma curva. Beleza? Então aqui na curva a gente vai ter entre 0 e vamos por aqui 2 vezes o tamanho. Posso setar aqui direto, tá? Para ficar mais fácil. Então ele vai ampliando para o dobro de tamanho. Vou diminuir o tempo de vida da partícula. 2. Ok, então a gente tem ela aqui, ó, rotacionando, mais ou menos, né? E ampliando agora com o tempo, tá? Eu vou aumentar aqui o número deles agora. Já meio que fez o exemplo que eu queria. Posso pôr aqui agora um valor razoável, ok? Como vocês podem ver, se a gente só deixar assim ele vai ficar meio tosco. Então a velocidade eu também vou dar um in range, beleza? Range. Tá, ele vai de... Pode ser 0, 0, eu vou botar aqui 100, 100, 250 e 200. Beleza? Então ele está sempre indo para cima, porque é uma fumaça. E ele está ampliando aqui de tamanho, tá? E rotacionando. Beleza. Bom, no caso aqui a rotação na verdade não me deixou satisfeito. Eu vou por 0 aqui, tá? Para ele efetivamente rotacionar 90 graus para o lado. Eu só queria ainda mexer na rotação inicial. Então eu vou buscar aqui, ver se eu acho alguma coisa um pouco mais útil. Aliás, antes disso também, localização. Eu não quero que a fumaça saia exatamente do único ponto, tá? Eu quero que ela tenha uma boxzinha valendo. Eu não preciso ser uma box muito grande, não. Então a gente pode ter aqui 50 por 50, né? Só para ele não começar exatamente do mesmo ponto. A gente nem mexeu ainda na cor dele, né? Beleza. Então, vamos ver só aqui isso. Particle Spawn. A gente tem aqui entre diversas opções localização. E não tem mais a rotação, né? Tudo bem. Não tenho mais uma rotação direta aqui. Beleza. Eu vou tentar usar uma outra coisa aqui. Ele tem esses, né, Rotate Around Point, que ele fala que eu tenho que dar aqui o cálculo de fase dele, senão ele até quebra as outras coisas. Então eu vou deixar ele quieto na realidade. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Rotation Rate. Eu vou fazer o seguinte, ele vai entre 0, só que não entre 0 e 90, entre 0 e 90, ou, e aí a gente pode usar de maneira, né, fractal aquela propriedade, e usar aqui o range também, tá vendo? Então ele vai entre 0 e de menos 90 a 90, ok? Então ele vai rotacionar para um lado ou para o outro, ok? E ele vai ficar chutando esse valor aqui. Beleza. Vou aumentar aqui a quantidade deles, para ficar um pouco mais com carinha de fumaça. Tá? E aí a gente pode começar a falar de propriedades aqui um pouco mais visuais. Tem a ver mais com o material do que com efetivamente a fumaça aqui. Primeiro eu vou botar o nosso controle de cor, Color, né? Como ele é uma fumaça, aquele efeito nosso de aparecer vai ficar muito mais pertinente aqui, né? Vamos pôr uma curva, vou travar ele aqui, esses pontos, né? Vou deixar ele aqui em 0, então ele começa em 0, né? E ele vai aparecendo, depois ele sobe, beleza? A gente pode controlar esse cara aqui. Eu acho que eu vou fazer aquele mesmo esquema, de momento nenhum ele está 100%. 0.8 na verdade é interessante.
ok? Então ele está ali, né, e ele some com o tempo. Legal. Aqui a gente começa a ter algumas variações que a gente pode fazer dentro do material, tá? Primeiro, deixa eu só dar um tapinha aqui para não ter uma fumaça 100% branca. Tudo que é 100% normalmente é um pouco esquisito, tá? E vamos ver como é que esse cara fica no level, tá? Porque senão a gente está se enganando. Cadê? Esse cara aqui, vamos criar aqui um sistema para ele e eu vou jogar ele aqui. Beleza? Então na verdade está até que razoável. O que eu quero que vocês reparem que é bem esquisito é que se eu jogar ele aqui, ó, perto da minha parede, tá? Dá pra você ver clipando aqui, ó. Você vê algumas linhas retas aqui, que é justamente da minha mesh, né, da partícula, que é um plano, clipando aqui com a parede. Então para resolver isso aí, ou melhorar isso aí, dentro do material, em vez de eu ligar direto aqui a opacidade, eu vou trazer um outro cara chamado Depth Fade. É Depth Fade? É ele. O que esse cara faz? Ele vai ver assim, se eu estiver muito próximo de um outro pixel, de um outro objeto, eu vou dar uma transparência para ele, tá? E aqui a gente escolhe qual que é a distância que ele faz isso. Eu vou botar um valor, tipo, sei lá, 80 aqui, tá? Lembra que isso aqui é em unidades do Unreal, tá? Então a gente está falando mais ou menos de centímetro. Beleza. Eu preciso, não pode ser mascarado, eu preciso que ele seja translucente, tá? Para usar esse cara aqui. Então vamos deixar ele translucente. Beleza? A gente até ganha um bônus, que aí a nossa não fica 100% visível, né, a nossa fumaça. Ok? Então a gente teve um ganho enorme aqui de qualidade. Primeiro, porque a gente não vê mais clipe nenhum aqui, né? E agora a transparência ela é válida entre as próprias fumaças, né? Porque não é uma máscara. Ok? Então a gente já começa a ter um resultado bem satisfatório aqui usando a nossa técnicazinha de UV. Beleza? A única coisa que eu fiquei incomodado aqui, que eu acho que é uma coisa da 4.25, é que a gente não tem mais uma rotação inicial muito razoável aqui, né? Deixa eu mesh Orientations. Esse cara aqui, ó. Tá, eles trocaram para Orientation em vez de Rotation. Beleza. Eu vou pedir para ele trocar. Eu vou pro mesh aqui, vamos ver o que acontece. Mas basicamente era a orientação do nosso objeto que a gente quer trocar. Tá, orientação, rotação em XYZ basicamente, tá? Então a gente pode pedir para ele fazer um range aqui e rotacionar entre 0 e 90 ou menos 90, ou aí dá pra ver que ele deu uma bagunçada mais um pouco, tá? Ou novamente, né, abrir esse cara aqui também em range e falar pra ele que ele vai fazer entre menos 90 e 90, né? 90 graus para qualquer um dos lados inicialmente já na rotação. Beleza? Então a gente começa aqui a ter um efeito de fumaça já bacaninha, certo? Lembrem o seguinte, qualquer efeito que vocês forem criar, se eu vou criar um fogo, alguma coisa, dificilmente a gente resolve tudo em um único emissor, tá? Aliás, para não dizer nunca. Normalmente a ideia é a gente misturar vários emissores para gerar. Então, eu vou fazer uma fogueira. Eu vou ter um emissor para fumaça, um outro para chama, um outro para as partículas que vão sair de lá no sentido de embers, né? Aquelas fagulhinhas que saem. Então a gente vai separar tudo e a gente só vai juntar esses caras, na real, no sistema, tá? Onde a gente vai ter rolando aqui, ó, quem tem a fumaça, vai ter todos os outros rolando ao mesmo tempo. Beleza? Bom, com isso na verdade vocês já estão com a base de material. Como eu falei, a ideia é dar uma fuçada, é dar quebrada mesmo. Se você não tem um objetivo em termos de efeito especial, fica extremamente difícil chegar em algum lugar. Mas tentem copiar, tentem colar, vejam o que acontece.